Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Filme A Cidade dos Abismos chega aos cinemas. No DF, casas de acolhimento LGBTQIA+, buscam recursos. Governo Lula pretende criar banco de dados sobre crimes de LGBTI-fobia. Terça-feira, 16 de maio de 2023. Tão resistentes quanto soldados de Esparta, porém com cabelos mais sedosos e unhas bem feitas, chegamos no 300º episódio. Planta faz isso? Olá, eu sou o GG e este é o Bom Dia Bicha 300. Levanta, viada, vamos assim! O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. 6 e ônibus. Deu no Gay Blog. A Cidade dos Abismos. Filme com Verônica Valentino e Padre Júlio Lancelotti chega aos cinemas. Publicado em 11 de maio de 2023, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. O centro da cidade de São Paulo, com seu ar de glamour e decadência, é um personagem em A Cidade dos Abismos, dirigido por Priscila Betim e Renato Coelho, que traz no elenco Verônica Valentino, Sofia Riccardi, Carolina Castanha e Guilaine Mukendi, além de contar com a participação de Arrigo Barnabé, Cláudio Willer e do padre Júlio Lancelotti. O filme chegou aos cinemas na última quinta, dia 11. Priscila, que também assina o roteiro, explica que a geografia do centro interessa a ela e Renato, pois encontram ali uma espécie de presença espectral de várias energias de São Paulo, além das figuras noturnas que transitam pela região da Praça da República, Avenida São João e Luz. Há muitas camadas de temporalidade, muitas energias pulsando. São Paulo não é uma personagem realista. Tentamos retratar essa camada metafísica, as diferenças às vezes impressa na arquitetura, em monumentos, criar uma imagem mais onírica que dialoga com os universos poéticos dos poetas surrealistas que circulavam por lá. Conta Priscila. O longa traz 3 personagens que testemunham um assassinato brutal na noite de Natal. Glória, Verônica Valentino, mulher trans, Bia, Carolina Castanha, jovem da classe média paulistana e Kakule, Guilaine Mukendi, imigrante africano. Tal evento muda o rumo de suas vidas. Indignados com a impunidade, resolvem ir atrás dos criminosos e fazer justiça. Representatividade. Quando ocupamos os espaços, somos percebidos para além das nossas bolhas, né? E é um direito de todos nós estarmos em todos os espaços que quisermos estar. Verônica Valentino, primeira travesti a ganhar o prêmio Shell de melhor atriz pela performance, como protagonista do musical Brenda Lee e o Palácio das Princesas no ano passado, tá aí junto com tanta gente brilhante contando as nossas histórias. Poderosíssima como a espada de um samurai. E Padre Júlio, gente. A princípio, Priscila Betim e Renato Coelho procuraram o padre para pedir autorização para gravar na igreja dele uma cena em que acontece uma missa de 7º dia. Infelizmente, seria um problema gravar em outra igreja uma cena com mulheres trans, né? Que merda, hein, gente? Pois ele não só autorizou, como foi convidado e aceitou participar da cena na qual improvisou o discurso da missa e emocionou de verdade todos que estavam ali na gravação, tanto à frente como atrás das câmeras. Apenas Padre Júlio Lancelotti. Babado, maravilhoso, amém. Na descrição do episódio tem link para a matéria completa e lá você consegue ver o trailer de A Cidade dos Abismos. Vê se o filme tá em cartaz aí na sua cidade, corre para ver que nos primeiros dias a audiência é super importante para determinar a quantidade de salas em que o filme seguirá sendo exibido, tá? Deu no G1. Casas de acolhimento LGBTQIA+, buscam recursos para atender mais pessoas no DF. Publicado em 14 de maio de 2023 por Fernanda Bastos. Sem as casas de acolhimento LGBTQIA+, no Brasil, muitas pessoas não teriam para onde ir depois de serem expulsas de suas famílias. É o caso de Juliana de Paula. Ao contar para os pais sobre sua identidade de gênero, ela sofreu queimaduras após eles jogarem óleo quente em seu corpo. Hoje, fora de casa, ela frequenta a Casa Rosa em Sobradinho, no Distrito Federal. Juliana não mora no local, mas todos os dias participa das atividades oferecidas pelo grupo. Ela aprendeu a costurar e fazer ovos de Páscoa
churrasco em oficinas desenvolvidas pela casa e guarda boas lembranças de eventos culturais que participou com outros acolhidos. A casa, que é uma das 2 em funcionamento no DF, tem 3 moradores LGBTQIA+. No entanto, Pedro Gustavo Matias, coordenador pedagógico da Casa Rosa, ressalta que, mesmo recebendo uma média de 4 a 5 mensagens por dia de pessoas do DF e de outros estados, não consegue acolher mais ninguém. Todos os dias a gente recebe solicitações, as pessoas nos procuram, mandam mensagens no Instagram, no WhatsApp, só que a gente não está tendo condições de fazer novos acolhimentos, destaca Matias. O principal motivo é a falta de recursos. De acordo com Pedro, para manter a casa em funcionamento com 6 pessoas, a manutenção mensal chega a R$30 mil. O dinheiro, além de todos os móveis e eletrodomésticos da casa, são frutos de doações. Quem trabalha no local é voluntário. Ao todo, são 30 atuantes. Pedro espera que o governo federal elabore uma política pública eficiente que integre as casas de acolhimento e apoie as ações para aumentar os atendimentos. Se a gente fosse capaz de se organizar enquanto comunidade, sei lá, criar um fundo de destinação específica para as casas de acolhimento país afora, porque o Pink Money é um dos dinheiros mais procurados exatamente porque o poder de compra das nossas comunidades já chega a 10% do PIB. Você tá me entendendo? Então, por estatística, nossas comunidades têm condições de dar um suporte maior para as casas de acolhimento. Mas aí quando a gente vai pro recorte, analisando por dentro, o maior poder aquisitivo tá nas mãos de quem? Das gays cis brancas. Eu acho que eu não preciso falar mais nada, não é mesmo? Pronto, falei, tô leve. Apesar de que tem gay branca Nayara Azevedo da Shopee aí, pagando R$50 para drags, abre aspas, não muito famosas, fecha aspas, fazerem frilas. Para com isso, gay branquela! Ironias e vergonhas alheias à parte, queria que você pensasse aí sobre quantas vezes você já apoiou uma casa de acolhimento que recebe alguém que foi violentada, expulsa da própria casa, que não tem pra onde ir. E se fosse você? Ajudar não precisa ser só com dinheiro não, ainda que é o mais importante. Mas roupa, trabalho voluntário, cesta básica, oportunidade de trabalho, a Casa Rosa e a todas as casas de acolhimento do país, todo o nosso respeito, admiração, gratidão por não permitirem que muitas das nossas pessoas estejam literalmente nas ruas. Com a ausência do Estado, são essas iniciativas que salvam vidas. Mas a gente já vislumbra ainda lá longe no horizonte um sopro de esperança. Deu na Folha de São Paulo. Governo Lula planeja criar banco de dados sobre crimes de homofobia no país. Publicado em 14 de maio de 2023 por Bruno Luca. Os Ministérios da Justiça e dos Direitos Humanos estão em tratativas para formar grupo de trabalho para captação e processamento dos dados oficiais sobre casos de homofobia no país, incluindo homicídios. Além disso, devem ser discutidos o aprimoramento dos processos de acolhida de denúncias, atendimento e melhor encaminhamento das vítimas em todos os estados. O anúncio foi feito à Folha pela pasta comandada por Flávio Dino. A elaboração de um banco de dados governamental sobre violências contra a população LGBTQIAP+ brasileira é a antiga demanda de entidades que militam na causa. Desde 2000, organizações como o Grupo Gay da Bahia e a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais se esforçam para quantificar crimes e violências com motivação homofóbica. Na última quinta, dia 11, dossiê elaborado pelo Observatório de Mortes Violentas contra LGBTI+, mostra que o Brasil registrou ao menos 273 mortes violentas de pessoas LGBT+ em 2022. Desses casos, 228 foram assassinatos, 30 suicídios e 15 outras causas como morte decorrente de lesões por agressão. A média é de um morto a cada 32 horas. Justamente pela ausência de dados oficiais, diz o relatório, as principais fontes consultadas foram notícias publicadas na mídia. Eis o sopro de esperança. Mas são tantos anos, décadas de negligência, tantas vidas perdidas e tanta urgência para salvar vidas que correm risco hoje, agora, neste instante em que eu gravo, neste instante em que você me ouve, que parece não ser nada ainda. Mas algo tá acontecendo por nós, pelas pessoas ainda expostas a violências, e a gente precisa falar sobre isso também. A gente precisa compartilhar para que a gente siga firme, acreditando, trabalhando, ajudando, passando à frente essas informações. Se liga, hein? 2 dos melhores
melhores ministros do governo Lula, Flávio Dino e Silvio Almeida, comprometidos com as nossas existências, pessoas cujas histórias nos inspiram confiança, cuja atuação nos seus ministérios já se converte em resultados. Então vamos acompanhando os avanços desse banco de dados, mas por hora vamos seguir compartilhando os dados gerados pelos órgãos, associações, entes em geral que providenciam de maneira independente informações sobre nossas existências. Acompanhar, compartilhar essas informações é o mínimo que a gente pode fazer para valorizar e levar a efeito esse trabalho. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha e é babado, episódio 300, gente. Tá passada? Desde 1º de novembro de 2021. 1 ano e 6 meses de trabalho quase que diário, porque só não teve BDB sábado e domingo. E nas férias que a gente tirou de dezembro a março agora. Porra! Hoje somos 6 pessoas trabalhando, das quais 3 responsáveis pela pesquisa, roteiro, edição, produção, divulgação, assessoria de imprensa e demais perrengues que também apresentam junto com as outras 3. Se coloca no lugar dela 5 segundos. Já fomos 5, já fomos 3, já fomos 2. E quando eu inventei essa moda, nas 2 primeiras semanas, fui só eu. Completamente louca, não é mesmo? Eu queria agradecer a todos que fizeram, que fazem e que ainda farão o Bom Dia Bicha, pelo trabalho, pela entrega, pela ética, pelo compromisso, pela responsabilidade com a informação que a gente dá, pela crença de que estar aqui, infelizmente, ainda de graça, é uma escolha política. Nossos corpos são políticos, nossas existências são políticas. Infelizmente, a grande maioria de nós, seja por negligência, por omissão, seja por ignorância, não compreende a importância de ser por si e pelo todo. Mas a gente aqui acredita na informação como uma ferramenta de empoderamento. Quando a gente pesquisa e traz notícias sobre a gente aqui, a gente quer que você saiba o que está acontecendo com a gente e o que não está acontecendo pela gente. Então, se informe. Acorda, querida. Seja por aqui, seja na internet, porque conhecimento liberta, tá? Eu quero aplausos. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, eu mesmo, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Bia Carmo, Gabi Van, GG, Isa Potter, Lua Manzano e Rod Gomes. Obrigado, meninas, meninos e menines. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes e não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. E que venham mais 300 e amanhã tem mais Bom Dia Bicha, o 301, a partir das 6 da manhã com a apresentação de Gabi Van, poderosíssimo como a espada de um samurai. É babado. E que você continue deixando a gente fazer parte do busão contigo, na ida ou na volta do trabalho, deixando a gente tomar banho contigo, deixando a gente fazer companhia no cafezinho, deixando a gente te ajudar com a louça. Obrigado por ter vindo com a gente até aqui, desde lá do início e hoje, aqui nesse episódio. Um beijo